Aleluia. Essa canção do Salmo 126 é uma linda canção, porque fala de uma restauração de sonhos. Versículo 1 começa dizendo: quando o Senhor trouxe aqueles que estavam no cativeiro de Sião, nós ficamos como os que sonham. No versículo 2 diz que então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses, por isso eles estão alegres. Só que não adianta as pessoas lá fora reconhecerem o que Deus fez na nossa vida e nós não. Então, no versículo 3, o povo de Deus diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos ver aquilo que os ímpios estão vendo acerca daquilo que Deus fez em nossas vidas. Que nós possamos ver, porque com o tempo a gente vai se acostumando, irmão. A gente esquece das nossas origens, esquece de onde nós saímos. Então que você se mova num espírito de gratidão, porque somente adora a Deus um coração e uma alma agradecida. Amém? Amém? Quem venceu o corona aí, diga eu. Boa noite. Paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Então dá um sorriso para o irmão do lado. Pastor Robert, Deus abençoe. Bem-vindo à nossa cidade, você e a Regiane, sua esposa, a pastora. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Conte com o ministério do teu reino. Tá certo? Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, deixa eu apresentar aqui o nosso novo moletom da nossa grife Reigns, que é a grife Reino. E aqui, deixa eu traduzir para você que não estudou, que não é poliglota. Aqui fala de fé, esperança e amor, que é o que está lá em 1 Coríntios 13:13. Então toda a renda desse moletom é direcionada ao ministério, ao trabalho social da igreja e também ao trabalho missionário. Se você quiser adquirir, você pode pagar no cartão. Fale com o pastor Ciel lá atrás e parcele. Eu tenho certeza que sua vida será abençoada. Não é presente não, tá? É só para levar, tá? Vamos lá então, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 6. Como a pastora falou, tivemos ontem um culto maravilhoso. 97 pessoas, quase extrapolou. Onde Deus me deu uma palavra muito forte para os casais, até que a morte nos una. E nós falamos que para um casamento fluir, é preciso que haja um falecimento do ego, do orgulho, da vaidade, da prostituição, do egoísmo, e a lista segue. E Deus ministrou algo muito forte aos nossos corações, e a gente está decidindo se vai conseguir fazer agora dia 13, um dia depois do dia dos namorados, uma janta para casais no nosso shopping, aqui no restaurante aqui do shopping. Eu fiz uma proposta de R$50 o casal, que é preço de lancheria, e o cardápio deles é excelente, um ambiente agradabilíssimo, não precisa nem decoração, né? Muito bonito, um lugar para você bater foto lá, marcar os seus amigos, para eles ficarem com inveja da sua prosperidade. Mas a gente está vendo ainda, porque eles só conseguem permitir que a gente coloque 50 casais, e nós temos aqui na igreja mais de 80 casais. Mas vamos ver o que vai dar. A gente vai postar lá no grupo dos casais. Você que saiu do grupo, que não está, depois procure para alguém que está, pergunte. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 6, quem achou, diga eu. Nós vamos estar falando hoje a respeito das atividades do Espírito Santo. Quem não leu, leia o livro de Francis Chan, O Deus Esquecido, que fala a respeito do Espírito Santo. Esse livro
Foi editado pela editora Mundo Cristão, que é um livro muito forte. E quando Deus falou ao meu coração, me acordou hoje 6 da manhã, eu botei o relógio para despertar 7h30. Ele me despertou às 6 e ministrou ao meu coração para que eu estivesse liberando essa palavra. E eu chorei na presença de Deus, porque a gente vai pregando sobre muitas demandas e acaba esquecendo das prioridades, que é falar acerca do Espírito Santo. E infelizmente ele tem se tornado um Deus desconhecido na igreja. Talvez nós, se Ele assim nos direcionar, nós estaremos ministrando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E nós vamos conhecer esta terceira pessoa da Trindade, suas atividades, sua personalidade, enfim, seus dons, seu fruto com 9 gomos, de Gálatas 5:22. Quem aqui assistiu O Resgate do Soldado Ryan? Esse filme já tem 21 anos já. Foi gravado em 1998 pelo diretor de cinema Steven Spielberg. E ele conta a história da Segunda Guerra Mundial, onde uma família com 4 filhos foram para a guerra e 3 morreram. E eles ficaram preocupados em como eles falariam para os seus pais. E daí eles disseram: mas tem um que está vivo, então vamos resgatá-lo, para que ele possa levar a mensagem. E eles entraram então, o filme todo, o enredo fala de uma busca, de um resgate do Ryan, interpretado por Matt Damon. E quando o capitão encontra uma missão praticamente suicida, e ele é alvejado, o capitão interpretado por Tom Hanks, ele é alvejado por um tiro, estando já quase morrendo. Ele chama o Brian, que finalmente foi encontrado, e diz: garoto, faça valer a pena. E esta frase, eu creio, que seria a frase que o Espírito Santo gostaria de liberar sobre nós nesta noite. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Eu sei que com máscara fica um tanto quanto difícil. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Faça valer a pena a morte do seu capitão, a morte de Jesus, cada gota de sangue. Permita que o Espírito Santo te ajude. Permita que o Espírito Santo te traga à memória o Calvário. Você não precisa fazer isso só nos cultos de ceia. Você pode fazer isso todos os dias. Você pode lembrar de Jesus todos os dias. E você não precisa ficar com pena de Jesus, porque Jesus não morreu assassinado, Ele morreu martirizado, Ele morreu sacrificado, voluntariamente, intencionalmente e intensamente, por amor a mim e a você. E o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, é criar em nós um espírito de gratidão, de generosidade, e que cada dia, Jesus possa olhar para nós e dizer: valeu a pena morrer por Ele. Então faça valer a pena. Amém? Quem achou 1 Samuel capítulo de número 10, versículo 6, diga eu. Esta aqui é uma palavra do profeta Samuel para o primeiro rei de Israel, Saul. Não foi um rei segundo o coração de Deus, não foi um rei que tornou-se monarca dentro de uma vontade diretiva, mas tornou-se monarca dentro de uma vontade permissiva de Deus, porque Deus pediu Saul, e o nome Saul no hebraico quer dizer pedido, já era profético o que aconteceria. E aí Samuel começa a dar algumas diretrizes para ele, algumas diretivas para que o ministério dele começasse de maneira certa. Então, 1 Samuel capítulo de número 10, versículo 6, começa dizendo:
e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, ou seja, diante de Samuel, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho dos profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. Continue com a sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta palavra, por este culto. Este é um daqueles cultos em que o pregador fica com medo de falar e estragar o ambiente, estragar aquilo que o Senhor começou a fazer no louvor. Eu te exalto, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Todos aqueles que estão nos assistindo, também pelo YouTube, todos aqueles que estão nos assistindo através da plataforma online, que tenham suas vidas, que tenham seus corações alcançados por esta palavra nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, fique com ela aberta, vamos dissertar esse texto. Quando nós olhamos esse texto aqui, e Deus nos deu essa temática, a atividade do Espírito Santo, precisamos entender que o Espírito Santo, diferente daquilo que professam os falsos testemunhos de Jeová, ele não é uma força ativa, impessoal. O Espírito Santo, ele não é um poder, ele não é um fluido, ainda que ele seja simbolizado pelo fogo, pela água, pela pomba, assim que ele tem alguns antítipos, ainda assim o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e esta pessoa que viria sobre o ministério de Saul, e se Saul seguisse essas diretivas do profeta Samuel, com certeza o seu ministério monárquico teria terminado como começou. Mas infelizmente ele começou bem, e como muitas pessoas que nós conhecemos, terminou mal. Ele começou no espírito e terminou na carne. Ele começou ouvindo Deus e terminou ouvindo feiticeira. Saul teve a mesma oportunidade que Davi, os mesmos 40 anos, recebeu a mesma unção do mesmo profeta, liderou o mesmo povo, sentou no mesmo trono. Mas quando nós olhamos o primeiro versículo, que é o versículo 6, Samuel começa a dar uma ordem humana de como aconteceriam as coisas, e você vê que Deus inverte lá no versículo 9, porque no versículo 6 Samuel começa a falar do aspecto espiritual, ministerial e relacional, mas lá no versículo 9 Deus inverte, e primeiro começa a falar do aspecto relacional, espiritual e depois ministerial. Porque, querido, se eu não me alinhar no horizontal, no relacional, e se depois eu não me alinhar no espiritual, o meu ministerial ficará comprometido. Então, antes de Deus fazer através de mim, Ele fará em mim. Quantos querem deixar o Espírito Santo tomar você nessa noite? Quantos querem?
fazer do jeito dele. Se tiver que inverter, ele vai inverter. Se tiver que te confundir, ele vai te confundir. Se tiver que mexer em algumas áreas, ele irá mexer. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 10:6, e eu prometo que essa é a última vez que eu te peço. 1 Samuel começa assim, no versículo 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, espiritual, e profetizarás com eles, ministerial, e te mudarás em outro homem, relacional. Versículo 7: quando esses sinais te sucederem, primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, primeira coisa que eu quero aplicar: quando Deus se calar com você, irmão, porque Deus tem 3 formas de responder você: falando sim, falando não, e falando aquilo que o peixe faz, nada. Quando Deus não falar nem sim nem não com você, quando Deus silenciar com você, quando não adiantar você abrir os seus ouvidos, abra os seus olhos e comece a prestar atenção nos sinais de Deus, que Deus vai começar a comunicar o que Ele quer fazer na sua vida. Por isso nós precisamos vigiar. A palavra vigiar significa ficar ligado. Parece até gíria, mas vigiar no grego é ficar ligado, fique esperto. Então Deus trabalha verbalmente, mas Deus trabalha também silenciosamente. E quando Deus estiver silenciando com você, não significa que Ele esteja anulando você. Às vezes Ele está trabalhando por você e em você. Então Isaías, no capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz que o mesmo Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Deus estava dizendo: ei, fique ligado, vai passar 750 anos essa profecia, mas vai se cumprir. Pastor, o que você quer dizer com isso? Um dia foi liberada uma palavra profética para a sua vida, você creu, quem profetizou era a pessoa de Deus. Então ainda que você pense que esteja demorando, vai se cumprir. Fique ligado nos sinais de Deus. Deus fala através dos sinais. Um dia, quando eu me encontrava na minha mais forte crise, dá uma aumentadinha só no teclado, no retorno para mim, por favor. Um dia, quando eu estava na minha mais aguçada crise existencial, eu estava na máquina de moer carne, irmão. Eu não estava nem na Tribulon, eu estava na máquina de moer carne, lá em Florianópolis, desanimado. Eu fui para lá para me profissionalizar como cabeleireiro, não consegui trabalho. Tive que trabalhar em vendas, eu não queria mais trabalhar com vendas, eu queria começar um novo ciclo na minha vida. E um dia eu estou trabalhando na Disapel, a mais simpática. Eu estava lá na Praça 15, escorado na porta, muito desanimado com Deus. Parecia que Deus havia dado um tempo para mim. E aí parece que era difícil só para mim, como canta o Thales Roberto. E eu fiquei olhando assim, de repente um monte de pombinhas assim, estava ali, estou falando aqui na linguagem pombês, buscando comida. Lá tinha na época muita pombinha, e eu olhando para elas, de repente vem um senhor assim, sem crachá, sem uniforme de nada, assim, da prefeitura, com um saco de milho, e começa a jogar para as pombinhas, e elas olham para ele e fazem e aí Deus falou ao meu coração, irmão. Eu fui para o banheiro e chorei, porque diz cabeção, e ele disse: eu te chamo de cabeção porque eu tenho intimidade. Cabeção, se eu cuido das pombinhas, que duram poucos meses na terra, você acha que eu me esqueci de você? Então, querido, quando você não ouvir audivelmente a voz de Deus, preste atenção nos sinais, porque Deus vai usar alguma coisa, vai usar alguém para sinalizar o cuidado dele contigo. Então abra, não abra não, eu falei que eu não ia falar mais. 1 Samuel 10:6, 10:7 diz: quando esses sinais
sucederem. Faze o que a ocasião te pedir. Deus estava dizendo: quando esses sinais começarem a acontecer, esteja disponível. Queridos, na obra de Deus, Deus não usa quem é interessante, Deus usa quem é interessado. Então Samuel estava dizendo para Saul: faze o que a ocasião te pedir, esteja disponível à necessidade do momento. É o que diz Eclesiastes 9:10: tudo o que vier à mão para fazer, faça. Eu estava falando para minha esposa aí, no escuro, quem é essa menina que está batendo foto? Ela disse: eu acho que é a esposa do Thales. É isso? E eu nem sabia que ela tinha entrado na equipe de fotos. Simplesmente alguém ligou para ela, acredito que a líder dela, acredito que é a Valéria, disse: qual é o nome dela? Oi? Camila, bate foto hoje. Bate foto hoje? Bato sim. Eu já estava ali, troque. Só de mim ela bateu umas 30. Quando eu via ela vindo, eu já fazia. Tudo que vier à mão para fazer, faça. Esteja disponível para Deus. Pode ter certeza, na hierarquia ministerial você vai começar a subir de nível. Quando eu me tornei pastor de igreja, irmão, eu não mudei minha rotina, porque eu já orava, eu já evangelizava, eu já ensinava. Eu me converti com 2 meses de crente. Eu era dançarino antes, imitava o Michael Jackson. Imitava o Michael Jackson. Me converti, eu digo: agora não dá mais para eu andar para trás. Jesus vai me mostrar como andar para frente. Aí com 2 meses de crente eu já estava cantando J Neto, fainho. Pensando bem, só a presença. 2 meses, 1 ano de crente, professor de escola dominical. Fui consagrado auxiliar. Comecei a dar aula para pastores, evangelistas, diáconos e presbíteros. Antes de eu ser pastor, eu fui professor de escola dominical. Era 10 alunos, 8, 15. E eu começava a preparar minha escola dominical na segunda-feira, para dar aula no domingo. Comecei a investir em livro. Eu não tinha condição de comprar livro, então eu descobria que tinha lições antigas de escola dominical. Eu ia lá, fita cassete. Eu tinha mais de 100 fitas cassetes de pregação, Gilmar Santos. E eu passei muita fase na minha vida, porque teve um momento que eu pregava igual o Gilvan Rodrigues. Ele prega assim, ó: o crente, acredita, irmão, ele prega assim: porque o crente. E eu comecei só no começo. Aí depois eu conheci o pastor Gilmar, com aquela voz, irmão. Ai meu Deus, depois eu vou continuar. E eu comecei também: depois eu vou continuar. Eu passei tudo quanto é fase, irmão. Passei a fase do Malafaia, do Marco Feliciano. Mudei de sotaque, mudei de estilo de roupa, usei suspensório, fiz de tudo, irmão. Lencinho, gravata. Eu ia nos Gideões, comprava 2 gravatas iguais. Uma eu usava, a outra eu cortava, fazia um lencinho, igual do Malafaia. E falava: o marido bate na mulher, para imitar o Malafaia. Eu passei essa fase. Depois eu conheci o Luiz Germino, comecei a... Comecei para te adorar, igual o Luiz Germino. Não tenha vergonha de imitar, irmão. Quem é espiritual, quem está dando certo, vai passar essa imitação. Mas Deus te entende. Deus entende, querido. Paulo disse para a galera: pode me imitar, gente. Sendo meus imitadores, eu também imitei Cristo, sem problema. Porque quem não imita ninguém, irmão, não faz nada. Não estou dizendo que você tem que ser uma cópia, um xerox ministerial. Tem identidade, mas Deus vai te entender em cada fase da sua vida. Então eu fui
professor de escola dominical, fui professor de teologia para mais de 300 pessoas, para quase 300 pessoas, durante 10 anos. Eu fui líder de jovens, na igreja local, eu fui coordenador de mais de 500 jovens. Eu fui obreiro de igreja, fui pastor de igreja voluntário. Eu trabalhava no Center Fábricas das 11 às 5 da manhã. 5 da manhã eu saía do Center Fábricas, batia, que hoje é o shopping, batia na janela do tio, da Tati, do Marcelo, para a gente orar até às 6 horas, 6:30. Durante muito tempo eu saía 4 da manhã, ia para a casa do Zecão, que morava na frente da Assembleia de Deus, batia na janela dele, porque a gente orava das 4:30 até umas 6:30. Foi assim que eu aprendi a orar. O Zecão era o cara mais sábio da cidade, mais respeitado na Bíblia, ele que me incentivou a ler muito, a gostar de livros. E eu dizia, eu quero superar o Zecão, eu quero saber mais do que ele, não por orgulho nem por vaidade. E engraçado é que ele sabia disso, e o interessante, irmão, é que ele liderou a minha vida como um pai, e o sonho de todo pai é ser superado pelo filho. Por isso que esses dias eu falei aqui, pareceu meio violento o que eu falei. Eu disse, se você não tem vontade de ser melhor que eu, não ande comigo, não gaste meu tempo, não gaste minha energia. Eu estou lançando agora meu 6º livro, e eu espero que você lance 60 livros, amém? Glória a Deus. Então só nessa parte aqui, Samuel disse para Saul, faze ao que a ocasião te pede. O que a ocasião está te pedindo hoje, irmão? Não espere receber um título, não espere receber reconhecimento de pessoas, faça o que a ocasião te pede. Tudo que te vier à mão para fazer, faça. Pastor, mas eu não sei. É caminhando que se faz o caminho. Se ninguém caminhar, vai ficar sempre um carreiro. Mas você começa a caminhar, vira um caminho, depois vira uma estrada, depois vira uma avenida. E onde você caminhou a 20 por hora, seus filhos vão caminhar no asfalto a 110 por hora. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Se é para aplaudir, aplaude de verdade, querido. Primeiro Samuel 10:7. Quando esses sinais se sucederem, faze o que tiver, o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. O reino de Deus, ele só flui com a presença de Deus. O seu ministério só vai fluir com a presença de Deus. Sem a presença de Deus funciona. Sem a presença de Deus funciona, mas não flui. Você vai até um ponto e dali você não passa. Uma vez eu ouvi um pastor Carlitos Paz, de uma igreja de 20 mil pessoas, lá em São Paulo, numa conferência. Eu fui nessa conferência e ele disse muita coisa, ele deu muita sacada. Mas teve algo que ele falou que me chamou a atenção. Ele disse, pastores, a sua igreja, ou você controla ela, ou ela cresce. Em outras palavras, ou você controla ela e ela fica, aí você cria um mini estéril, pequeno e sem fruto, ou você larga para o Espírito Santo, fazer o que você não consegue fazer, falar o que você não consegue falar, ministrar o que você não consegue ministrar, entrar onde você não consegue entrar, e aí as coisas vão fluir. Saul estava recebendo essa sacada do profeta Samuel, porque Deus é contigo. Então há uma diferença entre poder e presença. A Bíblia diz, há uma diferença entre Saul e Davi, e a Bíblia diz em 1 Samuel 18:12, que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com Davi, e se tinha retirado dele. Deus havia se retirado de Saul. Saul continuou com o poder, Saul continuou no trono, Saul continuou com o cetro, com o cajado, Saul continuou com as vestes
reais. Saul continuou mandando, Saul continuou com poder, mas perdeu a presença. Então toda pessoa que tem poder, mas não tem a presença, ele tem inveja e tem medo de quem tem presença e às vezes não tem o poder. Saul continuou com o título, mas perdeu a essência. Que você perca seu título, que você perca seu cargo, que você perca algumas coisas que você acha que é relevante, mas não perca a presença de Deus. Deus havia falado através de Samuel: Deus vai ser contigo, a presença dele vai estar contigo. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer, mas a força dele não, porque a força de Sansão não estava no seu cabelo, estava na presença de Deus. Quem me ouve nessa noite aqui? E enche-me de novo. Feche seus olhos e cante. Espírito, Espírito, feche seus olhos e abra sua boca. Vem como em Pentecoste, versículo 8 diz: Tu porém, há coisas que só fluem quando nós assumimos a responsabilidade. Interessante que o profeta Samuel usou a mesma expressão de Jesus em Mateus 6,6. Tu porém, quando orares. Nós estamos vivendo um período muito complicado, por dois motivos. Primeiro, devido ao sentimento de culpa que carregamos. Nós carregamos um sentimento de culpa quando a gente faz algo de errado. Deus perdoa e nós não nos perdoamos. E o diabo curte isto. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas e coaches estão repletos de pessoas que não conseguem se perdoar. E toda pessoa que não consegue se perdoar, ela também não vai perdoar o outro. Então há um primeiro grupo, pessoas que carregam sentimento de culpa. Pessoas que se culpam por tudo que perderam, tudo que fizeram, tudo que deixaram de fazer. Mas existe um segundo grupo, que é um problema também. Aqueles que não se responsabilizam por nada. O primeiro grupo, aqueles que se culpam por tudo. Gostam de sofrer. E o segundo grupo é aquele grupo que não se responsabiliza por nada, transfere sua responsabilidade para todo mundo. Eu estou assim porque meu pai, eu estou assim porque minha mãe, eu estou assim porque meus irmãos, eu estou assim porque... Samuel aqui está dizendo por Saul: tu porém, pronome pessoal da segunda pessoa, do singular. Ele estava dizendo: assuma responsabilidades. Ele estava dizendo: a sua vida está exatamente do jeito que você deixou que ela ficasse. Não se culpe por isso, mas assuma responsabilidade. Porque a partir do momento que você assumir, quando você se culpa, você só consegue olhar para o passado. Mas quando você se autorresponsabiliza, você consegue olhar para frente. Ou seja, teu momento pode não estar como você gostaria, mas você sabe que há uma solução na frente. Você sabe que Deus vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Tu porém descerás. Diga comigo: descerás. O nosso ministério só vai começar a fluir quando nós descermos. Porque a lei
a lei da humildade, a lei da espiritualidade, é diferente da lei da gravidade. Na lei da gravidade, elucidada por Sir Isaac Newton, tudo aquilo que sobe, quem estudou aí até a 8ª? Tudo aquilo que sobe, desce. Esta é a lei da gravidade. Só que na lei da humildade, tudo aquilo que desce, essa é a diferença entre Jesus e o diabo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, e nós acreditamos que estava se referindo ao diabo. Ele disse: eu subirei aos céus. Irmão, você sentir vontade de ir para o céu é demoníaco. Você sentir vontade de ir para o céu é coisa do Satanás. Porque o que Deus tem para você não é um lugar, é uma pessoa. Pedro não perguntou para Jesus: para onde iremos nós? Ele perguntou: para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. O que faz o céu ser o céu é a presença de Deus. E você não pode querer o céu acima de Deus. É exatamente por essa mentalidade de céu, de escapismo, que se Deus levantar um profeta e dizer: galera, estão livres, não existe inferno. Quantos porcentos ficam na igreja? Quantos porcentos estão aqui porque o coração queima por Jesus? Independente se existe ou não existe inferno. Agora olha a diferença entre Satanás e Jesus. Satanás, em Isaías 14, 13, eu subirei aos céus. Jesus, em Efésios 4 e 10, a Bíblia diz que aquele que desceu é o mesmo que acima de todos os céus. Jesus nunca teve negócio com o céu, Jesus teve negócio com o Pai. Ele disse: eu voltarei para o Pai, nós voltaremos. Por isso, Eclesiastes 12:7 diz que o nosso espírito volta, não é para o céu, é para Deus, é para Deus, é para Deus. É esta a nossa esperança. Chega lá, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Diga: Espírito, cante. Espírito, Espírito. Cante mais forte. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então Samuel disse para Saul: cara, você vai ter que descer. Descerás. Versículo 8: tu porém descerás adiante de mim a Gilgal. Diga comigo: Gilgal. A palavra Gilgal no hebraico quer dizer começo. Na verdade deveria ser recomeço, porque Gilgal foi quando o povo de Israel, passa o Jordão para entrar na terra prometida. E antes de entrar na terra prometida, Deus chama Josué, o líder, e diz assim: isso está lá em Josué capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 8. Manda o povo se circuncidar primeiro antes de entrar na terra prometida, porque todo o povo que saiu do Egito saiu circuncidado, mas morreu no deserto. Então no deserto nasceu uma nova geração que vai entrar na terra prometida.
Só que esse povo não pode entrar na terra prometida de qualquer jeito. Tem que haver um pacto. Tem que haver uma marca na intimidade desse povo que faça eles lembrarem de mim. Então pega todos os homens que nasceram no deserto, que vão entrar na terra prometida, e circuncida ele, faça faca de pedra, e corte o prepúcio do órgão genital deles, órgão genital masculino, e marca eles, e aí então eu vou me esquecer de todo o opróbrio que eles passaram lá no Egito. Deus estava dizendo: eu estou querendo começar um novo ciclo. Aí Josué pergunta: mas aonde que a gente vai fazer isso, Senhor? Deus disse: faça isso em Gilgal, nesse lugar aqui. A Bíblia diz: e por causa disto colocaram esse nome Gilgal, que quer dizer começo. O que Deus quer que você entenda nessa noite é que não interessa onde você nasceu, se você nasceu na favela ou em Alfavela, se você nasceu em Alphaville ou em Alfavela, não interessa a família que você nasceu, não interessa se você foi da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não interessa o seu passado, que Deus está dizendo: ei, eu tenho um Gilgal para você, eu tenho um lugar onde eu vou redesenhar a sua vida, eu tenho um lugar onde eu vou reposicionar você no meu propósito, e você vai começar um novo ciclo. Você vai esquecer do Egito, você vai esquecer do seu pecado, porque eu tenho o mar do esquecimento que vou lançar lá, todo aquilo que você fez no seu passado. Eu estou recomeçando você em Gilgal, em um novo ciclo na sua vida. Quantos querem nessa noite? Aleluia! Sabe aquela frase: o teu passado te condena? Isso só existe para quem não lê Bíblia. Porque para quem lê Bíblia, o que nós nos movemos é em Filipenses 3:13. Quanto a mim, uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Levante a sua mão, por favor. Feche seus olhos e adore a Jesus. Adore este nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então você vai adiante de mim a Gilgal. Eu estou no versículo 8. E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. A palavra oferta aqui no hebraico é korban. Essa palavra transliterada do hebraico para o português quer dizer aproximar-se. Foi aquilo que a pastora Márcia leu em Êxodo 23:15. Ninguém apareça perante mim de mãos vazias, se aproxime de mim através de uma oferta. Deus não é carente de oferta, irmão, é você que é carente de se libertar da sua avareza. Sou eu quem sou carente de me desprender da minha avareza. Porque o avarento é pior que o ladrão rouba de Deus, e o avarento deixa o dinheiro roubá-lo de Deus. O ladrão rouba das pessoas, o avarento permite que o dinheiro o roube das pessoas, porque não serve ninguém. Então, Samuel estava dizendo: nós iremos sacrificar, vamos começar esse ministério sacrificando, vamos nos aproximar. Pastor, eu achei que Deus estava próximo de mim. Depende, irmão. Você precisa entender a diferença entre salvação e relação. A salvação é monérgica.
A salvação só depende de Deus. Não tenha nada que você possa fazer para ser salvo. É pela graça. Isso é monergismo. Só depende de Deus. Ele te amou primeiro para a salvação. Mas para a relação não. Para a relação é você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que procurar se aproximar dele. Por isso ele pede oferta, para medir que tipo de coração você tem, um coração trono ou um coração cofre. Então a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não força a relação com ninguém. Deus não força a intimidade com ninguém. Intimidade forçada é estupro. Sou casado com minha esposa, ela está no meu nome e eu no nome dela. Eu sou o Jean da Márcia e ela é a Márcia do Jean. Mas a partir do momento que eu tentar liberar um ato profético sobre ela, será que você me entende? E ela rejeitar, eu não posso forçar, irmão, porque senão seria estupro. Mesmo sendo casado. Com Deus não é diferente. Deus está dizendo: eu quero uma relação com você, e eu estou aqui onde você me deixou. Porque Isaías 59 diz que o pecado me afasta de Deus, não afasta Deus de mim. Então quem se afastou foi eu. E ele está lá, igual o pai do filho pródigo, em Lucas 15, esperando o filho voltar. Esses dias um irmão chegou para mim: pastor, eu achei que você fosse pastor. Eu digo: por quê, irmão? É porque eu saí da igreja e você não foi atrás de mim. Eu disse: irmão, a Bíblia, Lucas capítulo 15, não diz que a ovelha saiu da igreja. Ela se perdeu, foi um acidente. Ele disse: mas eu achei que você fosse pastor. E eu disse: eu achei que você fosse filho. Porque do filho o pai não foi atrás. Ele continuou amando o filho, preparando um ambiente top para o filho, desejoso que o filho voltasse. Não julgou o filho quando o filho voltou, não condenou ele. Então chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pastor, eu queria sentir isso que você sente. Faça o que eu faço e você vai ter o que eu tenho. Se você quer ter o que eu tenho, começa a fazer aquilo que eu faço, irmão. Amanhã, hoje já vai dormir brabo com Deus, porque você já vai botar o relógio para despertar 6 horas da manhã, você já vai dormir triste. Deus não é injusto. A Bíblia diz que Deus libera o sol sobre justos e injustos. Deus não é injusto. Há uma lei da semeadura. Em Gálatas 6 e 7, tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Então você determina o tipo de semente que você planta, e você determina a quantidade da colheita que você terá. Porque Paulo diz: aquele que planta pouco, vai colher pouco. Então se você plantar muito de você em Deus, pode ter certeza que você vai colher muito de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai começar a tomar você de uma forma tão especial. Quando você pregar vai ser diferente. Quando você cantar vai ser diferente. Quando você falar de Jesus para alguém vai ser diferente. Aleluia! Então se oferte a Deus. Lembra daquele louvor da Cassiane? Meus dons e talentos são para te servir. Você nunca passaram na Assembleia? Que isso? Consegue achar nota aí, Dé? Para os irmãos cantar lá embaixo? A tua palavra escondi. Para quê? Minhas vestes no sangue lavei. Para quê?
para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Cante mais alto. Assim, é isso aí, meu irmão. Até que o mundo possa ver a tua glória e meu rosto brilhar. A Bíblia diz que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus quer não é ter uma igreja cheia, é ter um crente cheio da glória de Deus. Amém? Vamos voltar ao texto aqui. Versículo de número 9. E sucedeu, pois que, virando-se ele para despedir-se de Samuel. Agora Deus inverte a ordem. Coloca o relacional na frente, o espiritual depois e o ministerial depois. Isto é show, irmão. A Bíblia diz que Deus mudou o coração. O Samuel disse para ele: tu te mudarás. Aí a Bíblia aqui está dizendo: não, é Deus quem mudou. Irmão, uma coisa é você fazer esforço para você mudar sozinho, e outra coisa é você pedir para Deus fazer aquilo que você não consegue fazer. Então não tente se autolibertar, não tente autolibertação. Conheça a verdade e ela te liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então olha só, a primeira coisa que aconteceu, Deus mudou o coração. Primeiro, relacional. Por que tem que ser o relacional primeiro, pastor? Porque quem não é bom no relacional vai tentar maquiar no espiritual. Por isso que tem muito missionário querendo ir para outra nação, porque falhou com a família. Falhou, foi um péssimo empregado, foi um péssimo vizinho, foi um péssimo marido, foi um péssimo pai. Agora a obra missionária me chama covarde, fujão. Primeiro vem o relacional, e quando pessoa que não se dá bem no relacional, ele tenta maquiar com o espiritual. Pode ver, ele se aplica no espiritual, quer ser visto como espiritual. Vou repetir, anote quem puder. Pessoa que falha no relacional, tenta maquiar no espiritual e compensar no ministerial. Aí começa a querer ter ministério. Aí começa a querer ter um títulozinho, querer ter um carguinho para compensar aquilo que ele falhou no relacional. E aí tem tantas igrejas abertas com pastores com esta mentalidade. Pastores que nem a esposa vai para o culto do lado dele, porque sabe quem ele é em casa. Deus está dizendo aqui: primeiro deixa Deus mudar você. Começa a ser agradável com pessoas. Não ofenda ninguém. Não machuque ninguém. Seja firme e elegante. Confronte, mas não afronte. Porque o que o diabo quer é que eu e você, nós mordamos a isca. Que você desça no nível das pessoas para... Quando eu vejo uma mulher que a gente atende, que foi traída, e diz: pastor, dá vontade de fazer a mesma coisa, eu digo: querida, não se rebaixe. Ou você aproveite o versículo e se livre dele, se liberte dele.
ou você perdoe, nunca mais toque no assunto, e Deus vai restaurar o relacionamento de vocês. Não se rebaixe, irmão. Não fique rebatendo em rede social, não fique nada, não faça isso. Quando você tiver que vomitar a sua alma, entre lá no banheiro e vomite lá. Pastor, então por que você está pregando sobre isso? Para você saber o que acontece. Você é minha família, você precisa saber o que acontece. Porque se você não saber o que acontece, você só vai ouvir a versão do Chapeuzinho Vermelho. Antes de você julgar o lobo mau, ouça a versão do lobo mau. Talvez ele vai dizer, realmente, eu fui o lobo mau, mas ela estava com uma mini saia andando de um jeito, no meio da floresta, de madrugada, sozinha. Então ouça a versão do lobo mau, irmão. Eu e minha esposa trabalhamos com atendimento. Às vezes você usa uma versão só, dá vontade de matar o marido. Aí depois você ouve a versão do marido, aí dá vontade de matar a mulher. E às vezes dá vontade de matar os dois. O texto está dizendo que Deus mudou o coração de Saul. Coloque a sua mão. Gostei daquela parte, Geise. Você mandou a igreja botar a mão no coração. Eu gosto disso. Bota a mão no seu coração aí. Tira. Olhe. Como é que está a sua mão? Antes de Deus mandar Moisés para a missão no Egito, Deus disse, coloca a mão no coração, Moisés. Moisés botou, tirou. Como é que está? Leprosa. Deus disse, eu não vou te excluir porque o teu coração está leproso. Eu vou restaurar o teu coração. Sim, Deus não exclui ninguém, irmão. Deus purifica, liberta, transforma e usa poderosamente. Como é que está a tua língua, Isaías? Tem pecado, brasa viva do altar. Eu vou usar essa boca profeticamente. Você vai ser o profeta messiânico. Deixe Deus fazer na sua vida o que Ele quer fazer. Deixa Ele tocar aonde Ele quer tocar. E você vai ser muito usado por Deus ainda. Você vai ser muito usado por Deus ainda. Glória a Jesus. Deus mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus tem um dia marcado para agir em nós e através de nós, irmão. Amém? Então não queira adiar esse dia, mas também não queira distanciar esse dia de você. O diabo, primeiro ele coloca um freio de mão, para que a gente não vá. Aí quando ele vê que a gente está forçando a barra, ele bota 2 aceleradores, para que a gente vá rápido demais, e seja multado pela vida. Então ande na velocidade certa. Você recebeu uma palavra, você creu nessa palavra, você se move nessa palavra, na hora certa, é o que Deus está falando aqui através de Samuel. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Olha o que diz Josué capítulo 3 versículo 7, e o Senhor disse a Josué, quem que disse? Quem que disse? O Senhor disse a Josué, hoje começarei a te engrandecer perante os olhos de todo o povo de Israel. Hoje vai chegar o dia em que Deus vai começar a engrandecer você. Aqui não acreditou muito, eu vou tentar desse lado aqui. Vai chegar o dia em que Deus vai começar a engrandecer você. Vai chegar o dia em que Deus vai começar a engrandecer você. Eu não sei qual é a área, irmão. Não estou dizendo que você vai virar pregador famoso ou cantor famoso. De repente você vai ser um excelente empresário para dar muito dinheiro para a igreja, investir em pessoas. Isto também é obra de Deus. Vou dar uma chance. Vai chegar o dia em que Deus vai estar abençoando a sua vida. O dia de Deus vai chegar, gente. A pergunta é, eu estou preparado para esse dia? Eu estou preparado para esse dia? Sucesso é o encontro da oportunidade com a capacidade. Você está se capacitando? Você está lendo? Você está fazendo aula?
Você está aproveitando o seu tempo? Você está aproveitando o seu tempo quando você está diante de algumas pessoas? Tem gente que, se você conversar 20 horas, você não tira nada que preste. Mas tem gente que 10 minutos de conversa, ele te dá algumas sacadas para a vida, que faz a sua vida ser transformada. Vai chegar esse dia em que todos esses sinais vão acontecer naquele dia. Versículo 10: e chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Segundo lugar, espiritual. O Espírito de Deus se apossou de Saul. O Espírito Santo, ele não quer ser um visitante na igreja. A nossa igreja não é pousada, irmão. Pousada é onde, fiquei numa pousada muito legal, a pousada Mactube, ali na Guarda do Embaú. Fiquei lá com a minha esposa, brincando de rico lá 2 dias. E daí a gente foi no inverno, né, irmão? Porque pobre, para aproveitar lugar assim, tem que ir no inverno. Fui no inverno, ficamos lá, a gente ficou lá, a gente coisou lá também. Se você que não coisa, o problema é seu. Você é casado e não coisa, azar é seu. A gente coisou, revirou, deixamos a cama perna para cima, porque velho se vira muito para dormir, e fomos embora, porque aquilo lá era uma pousada. A igreja não é a pousada de ninguém, irmão, onde a gente chega, tem um momentinho de intimidade com Deus, deixa a copinha debaixo do banco e vai embora. Alguém vai limpar a minha bagunça? Não, querido. Isso aqui não é uma pousada, isso aqui é uma. Diga para alguém do lado: esta casa é sua, esta casa é dele, essa casa é de Deus. Por isso Jesus disse: a casa do meu Pai vai ser chamada casa de oração. Irmão, se a casa não é do Pai, pode ser qualquer coisa. Agora, se a casa é do Pai, tem que ser casa de oração. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. O Espírito Santo, ele se apossou. Ele se apossou. E ele profetizou. Terceiro lugar, ministério. Ministério profético. A Bíblia diz em Números, capítulo 11, que Deus resolveu tirar da unção de liderança que estava sobre a vida de Moisés, e colocar sobre 70 anciãos. Então, chegou o momento em que veio a unção de Deus. Deus tira de Moisés e libera sobre 70 anciãos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A presença é atraível. Eu não tenho como dar Deus para você, porque Ele não é meu, sou eu quem sou dele. Mas a unção de Deus é transmissível. Então, quando você conversar com alguém ungido, respeite essa pessoa, e aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Amém? Quando você conversar com alguém muito rico, respeite isso na vida dessa pessoa. Pergunte para ela o que ela fez, ou o que ela não fez. E aí, de repente, só que sempre tem os atrasildos, né? Na igreja tem os atrasildos. Chegam aqueles que eles leem na Bíblia que Deus, Ele habita no meio do louvor. Ele só chega no meio do louvor na igreja. E aí tem os atrasildos que não estavam. 2 pessoas. E aí a unção pegou os 68 que estavam junto, mas pegou os atrasildos que estavam fora do bando, desgarrado. Aí de repente alguém fica com ciúme e diz: Eldade e Medade estão profetizando fora do bando. Aí o Josué, o ciumentinho, foi lá com Moisés: Moisés, estão profetizando lá no monte, não estão aqui no meio da igreja orando. Estão profetizando fora daqui, o que a gente faz? Proíbe eles. Moisés disse: ei, Êxodo 11, 29, está aí na Bíblia. Sabe o que Moisés fala para Josué? Queridão, fica frio não, ninguém vai pegar o teu lugar.
a não ser que você deixe a sua vaga voluntariamente. Aí Deus fala o que eu amo. Números 11, 29. Oxalá, ou traduzindo do hebraico, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Aí vem os exegetas modernos da igreja tradicional e dizem, não, a profecia ali é a palavra de Deus. Não, não é não. A palavra de Deus é pregação, profecia é dom de profecia. E é mais do que dom de profecia, é você ser um profeta, você ser boca de Deus. Oxalá que todo o povo de Deus fosse profético, porque é preferível um povo profético do que um povo cético. É preferível um povo profético do que um povo patético. E aí Paulo, lá no Novo Testamento, falando de profecia, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tenha uma vida profética, faça da sua profissão uma profecia, faça da sua vida uma profecia, faça do seu ministério uma profecia. Quando você cantar, não apenas cante, irmão, cantar Zezé de Camargo também canta, cantava mais, mas ainda está cantando um pouco. Seja profético. Eu tenho orado para que a nossa igreja seja uma igreja profética. Buscai com zelo os dons espirituais e principalmente o de profetizar. Versículo 3 de 1 Coríntios 14 diz: o que profetiza fala aos homens para edificação, consolação e exortação. Versículo 5, Paulo disse: eu quero que todos vós profetizeis. Pastor, vai virar bagunça? Só para quem não lê Bíblia. Porque no versículo 40 diz: portanto, irmãos, procurai com zelos profetizar, mas faça-se tudo com ordem e decência. Eu me converti num tempo em que o pastor pregava o microfone e alguém levantava: eis que eu te digo. Se faz isso hoje, eu mando calar a boca, porque quando eu estiver pregando, eu sou o profeta. A Bíblia diz que o profeta, ele tem domínio sobre o seu espírito profético. Eu sou de um tempo em que as pessoas eram envergonhadas na profecia, onde pecados eram expostos na profecia, e às vezes não era nem o Espírito Santo que revelava o pecado, era a vizinha mesmo. O Espírito Santo não envergonha a pessoa, o Espírito Santo não machuca ninguém. Eu quero ter uma igreja profética, mas uma igreja madura, uma igreja espiritual, uma igreja sensível, onde o pastor não é o dono, o pastor é o mordomo. O Geise postou lá no grupo do louvor: Débora, Deus direcionou meu coração para umas canções, e ela disse: glória a Deus, Geise, é isso aí mesmo. Não é porque a Débora é líder que tem que ser do jeito dela, não é porque eu sou pastor que tem que ser do meu jeito. Você está me entendendo, gente? Eu estou dando a você liberdade para você amadurecer, crescer e se deixar ser usado por Deus, naquilo que Deus chamou você, na sua expertise, no seu dom, no seu talento. Talvez o seu dom seja organizar os carros lá fora. Isso é profético, porque se você não receber pessoas lá fora com amor, educação, e dizer: tenha um excelente culto, essa pessoa talvez nem entre por aquela porta, faça a volta e vá embora. Os diáconos precisam ser proféticos, o fotógrafo precisa ser profético, a igreja precisa ser profética. Deus vai liberar esta unção que liberou sobre a vida de Saul, e teve que ser desse jeito, teve que ser pelo Espírito, porque Deus estava começando um reino, uma monarquia na terra. E religião não precisa do Espírito, irmão. Religião só precisa de dogma, religião precisa de preceitos, religião precisa de santos humanos santificados. Mas o reino de Deus se move no profético.
Por isso, antes de vir Jesus, o Rei, Ele mandou um profeta. Antes de Deus trazer o avivamento que Ele quer trazer na nossa cidade, nós precisamos desejar, validar e exercitar o espírito profético através de nossas vidas. Seu sexo com sua esposa é um ato profético. Seu sexo com sua esposa é tão santo quanto a Santa Ceia. Quando você senta na mesa com seus filhos para comer, isto tem que ser profético. Quando você vem aqui liberar uma semente, esta semente tem que ser profética. O Espírito Santo vai se apossar da sua vida. O Espírito Santo vai se apossar do seu coração. E eu pedi perdão ao Espírito Santo hoje por passar tantos cultos sem falar dele. O Espírito Santo, ele não está aqui, ele está aí dentro de você. Porque se ele não tivesse aí dentro de você, você não estaria aqui. Ele trouxe você. Quantos cultos que você está triste, desanimado durante o dia, você projeta: hoje eu não vou na igreja. Quando você vê, já está tomando banho e cantando um hino. Eu estou tomando banho e cantando um hino, mas não vou na igreja. Quando você vê, já está botando o escarpão. Quando você vê, você está entrando por aquela porta. Foi Ele quem trouxe você. Foi Ele quem trouxe você. Foi Ele quem mudou a sua mentalidade. Foi Ele, é Ele quem coloca essa fome. Você estava em casa se cuidando do coronavírus, mas você estava agoniado, porque uma voz latente dentro de você estava dizendo: eu preciso ir na casa de Deus, a adorar o Espírito Santo. Banda, por favor, suba. Igreja, por favor, fique em pé. Não se desconecte. Fecha seus olhos, apaga as luzes aí para mim, por favor. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos aos céus. Jesus pode batizar você com o Espírito Santo. A Michele, irmã do Gibran, aceitou Jesus faz 3 meses. Jesus batizou ela com o Espírito Santo lá no monte. Semana retrasada, ela e o marido estavam orando em casa. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Eu lembro do meu filho Natan, com 12 anos de idade, ou 8, não me lembro agora. Estávamos orando. E ele quietinho, de repente ele começou a orar. E com 8, eu não me lembro se 8 ou 12, a minha esposa, ela sabe certinho, foi batizado com o Espírito Santo. Que idade foi batizado com o Espírito Santo, lembra? 13. A Cálita foi batizada com o Espírito Santo numa vigília lá em Lauro Miller. O Wesley passou lá em Lauro Miller, numa vigília, num retiro de jovens, com 8 anos de idade. Querido, você recebeu o selo da promessa. Então, irmão, pastor, mas não interessa como você está. O que interessa é que você carrega uma palavra, e na hora certa essa palavra, ela vai dar fruto na sua vida. Chegará o dia em que Deus vai pegar você de jeito. Chegará o dia em que Deus vai pegar você. Não sei se foi a Valéria e o Joás que me falaram que eles fizeram uma reunião de oração na casa deles há um mês atrás. E a Laurinha, que idade tem a Laurinha, vocês sabem? 4 anos de idade. A Laurinha começou a orar, e daqui a pouco levantou e começou a sapatear e começou a falar em línguas. 4 anos de idade, irmão. E chorar. Pastor, pode ser que seja da carne. Eu quero essa carne, irmão. Eu quero carne que leve a gente para o monte, para a igreja, para a adoração. Eu quero essa carne.
tem medo do ridículo nunca vai experimentar o extraordinário. Você lembra o tempo que vocês voltavam para casa igual o Coringa? Com risco preto aqui, vermelho aqui. Deus está com saudade desse tempo, irmão. Deus está com saudade de ver você comendo de boca aberta. Ai, que delícia. Não é igual você come no namoro. Deus quer trazer sobre a sua vida aquilo que você já sentiu, aquilo que você já desfrutou. Vocês podem adorar Jesus.